A paz do Senhor, filhos da alva, leitores da palavra de Deus. Estamos aqui para mais um Papirando a Bíblia, ou estudando a Bíblia. Como estamos neste final do trimestre estudando o livro de Josué, dando continuidade, capítulo 14 de Josué. Josué dá a Caleb em herança Hebron. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte, da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. A gente já falou bastante sobre isso, sobre essas divisões das tribos, porque aqui ele fala acerca das 9 tribos e da meia tribo. Antes ele fala que como fora ordenara pelo ministério de Moisés. Porque Moisés em vida já tinha dado por herança ao lado leste do Rio Jordão, da além do Rio Jordão ou da quem do Rio Jordão, para a gente entender um pouco essa expressão, já que a gente está trabalhando com vocês para entenderem detalhes. Quando eu digo da além, é porque está além, depois de mim. Quando eu digo da quem, é porque está antes de mim. É como, por exemplo, a palavra a quem e além, né? Por exemplo, o professor ficou além das nossas expectativas. O professor ficou aquém das nossas expectativas. Então, da além, mais à frente, da quem, mais atrás. Então, a gente vai ver sempre essa expressão, principalmente na Almeida Revista e Corrigida, a ARC. Então, é interessante para a gente aprender esses detalhes. E isto é o que os filhos de Israel fizeram. E aqui fala o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais dos filhos das tribos de Israel. O que quer dizer isso? Eleazar, o sumo sacerdote, porque começou esse sacerdócio por Arão, e Arão tinha 4 filhos, salvo engano, vamos lá, Eleazar, Aminadab, Itamar e esqueci o outro agora que morreu junto com Abinadab. Depois a gente lembra. Então 2 filhos deles, também sacerdotes, morreram porque entraram com fogo estranho dentro do tabernáculo. Foram fulminados. Então só ficaram Itamar e Eleazar. Então Eleazar passou, depois da morte de Arão, a ser o sumo sacerdote. Então eles resolviam entre o sumo sacerdote, o líder de Israel, agora o general, o profeta, Josué, e os líderes das tribos de Israel. Então, aí no 4 ele fala, porque os filhos de Josué, versículo 4, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não deram herança na terra, senão cidades. Então é aquilo que a gente explicou no vídeo 21 das divisões das tribos. A gente explicou tudo detalhadamente, porque Levi, a tribo de Levi não teve possessão de terras, e porque a tribo de José não tem possessão de terras, e sim os filhos dele, Manassés e Efraim. Manassés o mais velho, Efraim o mais novo. Então por isso a gente não ouve falar a tribo de José, e sim
dos filhos de José. Aí com a saída dos levitas, que não tem tribo, não ficam com terras, e de José, que também não entra nesse elenco das tribos, então a gente ficaria com 10. Mas aí, entrando Manassés e Efraim, filhos de José, completamos as 12 tribos de Israel. Então, o fato importante, extremamente interessante desse capítulo 14 é a história de Caleb. Aqui eles passaram a dividir as tribos de Judá, ou de Israel. Aí no versículo 6 diz o seguinte, versículo 6 em diante até o 15, né? É extremamente interessante. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, no acampamento, que a gente já falou várias vezes, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. O que Caleb está falando aqui é justamente o que a gente tem lá em Números. Vamos dar uma lida para poder a gente entender o que ele estava falando. Números no capítulo 13, deixa eu ver se é isso, vou ver se é isso mesmo. Estava lendo hoje durante todo o dia, mas confesso que não tenho muita facilidade para memorizar. Antes eu tinha muito, mas hoje infelizmente não tenho. Capítulo 13 diz o seguinte: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E falou o Senhor dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles, ou seja, o cabeça da tribo, de cada tribo. O maioral entre eles, a gente subentende que é o líder de cada tribo. E enviou-os Moisés no deserto de Parã, os filhos de Israel, e estes são bateria fraca. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua; da tribo de Simeão, Safate. Aí vamos adiantar porque é para o que a gente quer saber. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Aí fica bem claro, nenhuma dúvida, que Caleb era da tribo de Judá, e inclusive líder da tribo de Judá. Aí, como a gente quer falar apenas em Caleb e Josué, e diz aqui: da tribo de Efraim, cadê Josué? No versículo 8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Prestem atenção, Oséias, filho de Num. Lá no versículo 16 diz assim: Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. Ou seja, aqueles nomes que a gente não citou todos para ganhar tempo. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Então, duas coisas aí que na Bíblia existem algumas pessoas que se confundem e dão vertentes diferentes, vamos dizer assim. Quando diz, por exemplo, aqui, Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Quem era o quenezeu? Jefoné, pai de Caleb. Então, aí agora, o irmão, e Caleb era quenezeu, o Caleb era judeu, ou era da tribo de Judá. A gente já leu lá em Números 13 e a gente viu perfeitamente dizendo os maiorais de cada tribo,
E quando chega no nome de Caleb, diz Caleb, filho de Jefoné, líder da tribo de Judá. Então a gente não tem nenhuma dúvida disso. Tem pessoas que levantam a questão de que Caleb era quenezeu, que os quenezeus foram os homens que um povo, uma tribo que viveu desde os tempos de Abraão. A gente vai ver lá em Gênesis 15 que é quando Deus faz o pacto com Abraão, que ele já fala nos jebuseus, nos queneus, nos quenezeus. Então, refuta todo o entendimento de alguém que diz que os quenezeus eram os filhos de Kenaz. Kenaz, que era filho de Esaú, que era filho de Isaac, e neto de Abraão. Então, quando a gente vê que Abraão já estava ali, tomou, na hora do pacto, Deus disse que ele ia ter todas essas terras e falou nos quenezeus, não dá para a gente de jeito nenhum acreditar que os quenezeus eram os filhos de Kenaz. Os quenezeus, na verdade, eram outros povos. O que a gente entende por aí é que Jefoné, sendo quenezeu, o povo quenezeu, há uma vertente que diz que o povo quenezeu se uniu à tribo de Judá. Bastante forte esse argumento. E a gente dá para entender também que Jefoné, sendo quenezeu, passou a casar-se com uma mulher de Judá. Então ele passou a fazer parte da tribo de Judá. Isso a gente fecha em relação a Caleb. Em relação a Josué, que era chamado Oséias, e olha, Oséias ou Josué da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. É importante isso para o nosso quiz presencial, que vamos ter aí no final da nossa gincana, os adolescentes da União, filhos da Alva. Josué teve seu nome mudado, Oséias teve seu nome mudado para Josué. Era um costume dos hebreus mudar o nome das pessoas, até de Deus também, dependendo do que aquela pessoa se tornou ou iria se tornar, ou coisa assim. Oséias já falava em salvação, o nome de Oséias. Mas quando mudou para Josué, na verdade Josué em hebraico é Yeshua ou Yeshua, Yeshua ou Yeshua. Yeshua ou Yeshua. Então, o que acontece? Quando Moisés mudou esse nome de Josué para Yeshua ou Josué, como a gente entende, estava dizendo: Javé é o Deus da salvação, Yeshua é o Deus da salvação, ou Deus é o Deus da salvação. Nosso Deus é o Deus da salvação. Deus é a salvação. O Jeová é a salvação. E para vocês terem uma ideia da importância desse nome, quando se vai para o grego, a gente sabe que o Velho Testamento foi escrito no hebraico e o Novo Testamento escrito no grego. Quando o nome Josué vai para o grego, sabe qual é o nome que temos? Jesus. É o mesmo Yeshua no hebraico. Então, só confirmando aqui, para a gente não dar informações erradas a vocês. Josué ou Jesua, né? Vendo aqui. E no hebraico, como a gente disse a vocês, vou confirmar aqui no
nosso dicionário bíblico. Temos aqui um dicionário muito bom, não é aqueles gratuitos, a gente teve que comprar no Play Store, foi pago, e é muito interessante. É exatamente aquilo que eu tinha dito para vocês. O Yeshua, que é a salvação, o Deus da salvação. O nome Oséias significava salvação ou bem-estar. E quando passou a ser Josué, Deus é a minha salvação. Jesus como equivalente no grego é Josué, como a gente já tinha falado antes. E Yeshua no hebraico. Então, a gente falou disso. Então, voltando para o capítulo 14 de Josué. Aí Josué, quando disse, né, era da idade de 40 anos, mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Aí ele agora pede, ele agora está fazendo um pedido, uma solicitação a Josué, e dizendo: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos já passaram-se agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou. Então ele agora pede a Josué aquilo que Moisés havia prometido. O que aconteceu? Lá em Números, quando a gente viu, Josué mandou 12 espias, um de cada tribo. Veja como as coisas de Deus são extremamente justas. Não é que Deus não é um Deus que é o bonzinho, aquele velhinho de barba, com um saco nas costas, dando presentes a todo mundo. Deus é o próprio bem.